A recuperação da cirurgia de catarata é muito mais simples do que as pessoas costumam pensar. Meu nome é Laila Silveira, sou médica oftalmologista, especialista em catarata, cirurgia refrativa e ceratocone. Pós-operatório da cirurgia de catarata é um pós-operatório com repouso relativo, né? A gente não precisa que o paciente fique deitado, de cama, de forma alguma. Pelo contrário, esse paciente ele pode sair de casa, esse paciente pode caminhar, esse paciente pode se alimentar normalmente, então a gente não tem nenhuma restrição dietética com relação ao pós-operatório. Esse paciente pode trabalhar, dependendo da atividade que ele fizer, então ele pode, se ele trabalhar no computador, ele quiser e tiver se sentindo confortável para usar a visão, ele pode fazer isso. Ele pode fazer atividades físicas mais leves, né, como essa caminhada mesmo, mas a gente sim tem que evitar atividades físicas mais vigorosas, por exemplo, como musculação, corrida, entre outras. Além disso, a nossa preocupação principal, né, principalmente ali em relação ao primeiro mês no pós-operatório, é com relação às infecções. Então a gente tem que manter as mãos limpas, a gente não pode deixar o paciente, por exemplo, frequentar ambientes de muita aglomeração, ambientes em que ele vai abraçar, beijar as pessoas, né, encostar rosto no rosto e fazer atividades, por exemplo, que envolvam uma contaminação das mãos, como jardinagem. O paciente tem também que evitar, por exemplo, contato com animais domésticos, né, que tem muita sujeira, às vezes, poeira, tudo isso para evitar uma possível infecção nos olhos, que é uma das nossas grandes preocupações no pós-operatório. Com relação às atividades físicas, a nossa preocupação é porque a lente intraocular que é implantada durante a cirurgia, ela leva um tempo, algumas semanas, para que haja uma cicatrização, ou seja, essa lente fique mais fixa dentro do olho. Dificilmente essa lente sai do lugar, né? É preciso geralmente uma pancada muito forte para tirar aquela lente do lugar. Mas em geral a gente recomenda que os pacientes façam esse repouso relativo para não correr o risco dessas lentes saírem do lugar. Principalmente quando a gente usa lentes mais sofisticadas, que são as lentes tóricas, por exemplo, que elas têm que ficar numa posição ideal. Então, se uma paciente realmente ficar mexendo muito a cabeça, abaixando muito a cabeça, fazendo atividades muito vigorosas, essa lente pode rodar dentro do olho, pode girar e aquilo ali, né, acabar sendo necessário a gente reoperar aquele paciente, entrar no centro cirúrgico, reposicionar aquela lente novamente, tá? Não tem problema, por exemplo, os pacientes fazerem o uso da visão, tá? Então, após a cirurgia de catarata, assim que a visão se tornar nítida, o paciente se sentir confortável, ele pode usar a sua visão normalmente. Ele pode dirigir, ele pode, por exemplo, usar um celular, um computador, ler, não tem problema nenhum. Então, se você tem catarata, está adiando a cirurgia por medo de um pós-operatório muito rigoroso, não se preocupe, né? Essa restrição não é tão rigorosa quanto muitos imaginam. Marque a sua consulta para você ter as orientações ideais para o seu caso.